Bom dia a todos. Então, vamos dar início à nossa palestra hoje na mesa redonda Neurodiversidade no Ambiente de Trabalho, Entender, Acolher e Incluir. Passo a palavra, então, aos palestrantes. Ana Soledade Graef Martins, psiquiatra da infância e da adolescência, professora do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da URGS e do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Márcio Costa, enfermeiro há 17 anos, especialista em cardiologia, com trajetória na assistência e na gestão hospitalar, pai típico e atípico, atua pela acessibilidade e inclusão na saúde. Integrante do programa Laços, da Santa Casa de Porto Alegre, que sensibiliza as equipes para acolher pacientes neurodivergentes em ambientes hospitalares. Fundador da Girassol, exames domiciliares, levando exames como eletroencefalograma e eletrocardiograma até a casa dos pacientes, com acessibilidade, conforto e acolhimento. Passo a palavra a vocês. Vai. Bom dia a todos e a todas. Eu fico muito feliz quando vejo uma instituição hospitalar se sensibilizando para poder trazer a discussão da neurodiversidade para dentro do seu ambiente. Temos muito ainda a fazer, vamos ver algumas estatísticas aqui, mas, como eu costumo dizer, quando a gente consegue ter espaço que nem esse, significa que a gente já venceu um pouquinho. A Thelma já bem me apresentou, muito obrigado, Thelma, prazer, doutora, poder estar ao seu lado, ao lado de todos aqui. Então, de todos esses títulos, né, que a Thelma bem colocou, o que eu mais gosto é o último ali, é que eu sou pai de 2 meninos, né, e aqui estão os 2 meninos, né, à esquerda de vocês está o Bento, à minha direita está o Martim, e um deles é autista. Autismo não tem cara, né? Então, olhando assim, é um pouco difícil saber, ambos com o olhar perdido no caminho, qual deles é neurodivergente. É o meu primeiro filho, Bento, hoje com 9 anos, e pelo menos há uns 6 anos e meio eu tenho vivido a paternidade atípica e tenho estudado cada vez mais, não para o meu filho, né, porque sei que a gente tem muito a fazer e muitos dos benefícios que a gente vai colher de discussão como espaço como esses serão para filhos de outras pessoas daqui a alguns anos. Mas a gente tem que começar por algum caminho e tem que começar agora porque a pauta é bastante urgente, principalmente no que tange a questão de saúde e a questão de educação. De conflito de interesse, né, eu sou fundador da Girassol, como a Thelma bem colocou, então eu levo exames de eletroencefalograma e eletrocardiograma em domicílio, dentro do contexto daquele paciente. Isso é fruto de uma dor que eu tive, na verdade, de tentar trazer um exame de eletroencefalograma para o meu filho por 7 vezes, num hospital que tem know-how em fazer exame de criança, e todas as 7 vezes foram frustradas. Eu resolvi pensar que essa dor não podia ser só minha e que outras pessoas poderiam sofrer da mesma dor, e resolvi trazer uma resposta para isso. Já que a gente está falando de neurodiversidade, é importante que a gente conheça a identidade, né? Para alguns locais, para algumas pessoas, podem ser que essas informações que eu vou passar agora sejam passadas já. Mas eu tenho certeza que aqui nesse auditório alguém não conhece a diferença entre essas identificações. Então, o colar do quebra-cabeça é do transtorno do espectro do autismo, o símbolo do infinito colorido, né, ele é da neurodiversidade, inclusive ele foi feito por neurodivergentes, e o pessoal da neurodiversidade gosta muito desse símbolo. No mês 7 de 2023, o girassol foi escolhido como símbolo das deficiências não visíveis aos olhos e toda a dificuldade que é as pessoas poderem ter acessibilidade quando a deficiência não vem de forma física, como socialmente a gente está habituado. E tem também o cordão híbrido, quando a pessoa pode estar dentro do transtorno do espectro do autismo e pode ter deficiência intelectual associada, ou epilepsia associada, entre outras questões. Já que a gente está falando de diferença, né, de diversidade,
é importante a gente poder pensar em nível de Brasil e dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul. No último censo, que é de 2022, o Brasil traz o comparativo de 100 pessoas de 0 a 14 anos para 80 idosos com 60 anos ou mais. Já no Rio Grande do Sul, a gente tem uma inversão desse número de 100 pessoas entre 0 a 14 anos para 115 idosos acima de 60 anos. Acho que para todos que trabalham aqui na saúde, podem começar a pensar de qual arcabouço a gente vai ter que ter logo para poder dar conta do envelhecimento do nosso estado. Logo abaixo, trago também a problemática do CDC, que traz aí a incidência com ponto de corte em crianças de até 8 anos, de uma criança para cada 31 nascimentos dentro do transtorno do espectro do autismo. E aí depois a gente pode discorrer aqui o porquê que isso tem acontecido e porquê que isso está sendo evidenciado, né? Trazendo a questão do transtorno do espectro do autismo como uma questão de neurodesenvolvimento, um cérebro que desenvolve diferente, que traz aí prejuízo na comunicação, principalmente na comunicação falada, porque nós temos várias formas de comunicação, prejuízo na interação social, com presença de comportamentos repetitivos, restritos e estereotipados, ou seja, muitas vezes eles vêm em formatos de tics, de flaps, de outras questões, no que se refere aí aos STIMs, que alguns devem conhecer aí, né? O CDC, esse gráfico ele rodou o mundo todo na publicação de 2025, são dados de 2022, publicados em 2025, onde traz aí um autista para cada 31 nascimentos com ponto de corte de crianças de até 8 anos. Observa-se nesse gráfico várias curiosidades, a gente vê uma tendência de crescimento desse número, do diagnóstico, pelo menos, da informação que tem chego melhor, porque é sobre isso que a gente está falando, a informação acurada que chega lá no CDC e ela é catalogada para estar transformada em gráfico, mas a gente tem dados catalogados a partir de 2000, e aqui fica também uma provocação: onde estão os autistas de cabeça branca? Onde estão os autistas idosos? Onde estão os pais de autistas de cabeça branca? Né? Será que eles estão em casa porque não saem mais? Será que eles estão institucionalizados? Porque depois de um tempo para cá, parece que a gente vem conversando que autismo é uma condição de criança, né? Na verdade, ela é identificada bastante na criança, nos excelentes trabalhos que a doutora Ana faz aí, e também pesquisa na questão de âmbito escolar, a gente identifica que os professores muitas vezes trazem essas características. E a gente tem aqui também uma questão de diagnóstico tardio, por isso um ponto de corte tão alto. Podemos falar um pouco mais sobre diagnóstico depois, mas já temos níveis seguros para fazer diagnóstico de autismo com 2 anos de idade. Com 2 anos. Então, se a gente baixar aqui o ponto de corte, talvez a nossa incidência ainda seja maior. De um tempo para cá, parece que a gente fala de autismo e TDAH, né, e são as características de neurodiversidade que a gente mais vem conversando, mas segundo o DSM, ela não vem sozinha, a gente tem aí associado a deficiência intelectual, que é uma comorbidade também do transtorno do espectro do autismo, né? Tem a questão de hiperatividade e déficit de atenção associadas também, transtornos de comunicação, transtornos de aprendizagem, transtornos motores e também síndrome de Tourette, né? Tem até alguns famosos aí que sofrem dessa síndrome aí. Então, eu acho que o que é interessante na característica de um cérebro neurodesenvolver é que não se escolhe classe social. Então, para aquela família que tem condição de dar conta do seu neurodivergente, tem um caminho e tem um espaço lá no futuro para poder ocupar, né? Eu falava há pouco com a colega aqui, que só de nós estarmos conversando nesse espaço aqui, amplamente, sobre o transtorno do espectro do autismo e outras características de neurodiversidade, nós já somos privilegiados. Porque como é que se discute neurodiversidade para uma mãe que não tem diagnóstico do filho e não sabe nem por que o filho apresenta aquele comportamento? Como é que a gente discute neurodiversidade para um SUS que, infelizmente, não consegue dar conta, né, de toda a condição e todo o tsunami que é o autismo com o nascimento a cada 31 anos. Esses indicadores, eles vêm impactando a rede de saúde, eles vêm impactando a rede de educação, eles vêm impactando a rede de saúde suplementar,
E hoje a gente não está mais naquela fase de que o autismo é uma sentença, a gente está na fase de poder saber como é que a gente faz com isso tudo. Então, por isso é tão rico esse momento onde coloca a discussão do transtorno do espectro do autismo e neurodiversidade em ambiente hospitalar para profissionais de saúde e, possivelmente, para profissionais neurodivergentes, porque tudo acaba sendo diferente, né? Como é que eu sou gestor e daqui um pouco acolho o meu colaborador, que é neurodivergente, teve uma crise sensorial antes de sair de casa e chegou atrasado no trabalho. O peso desse atraso é diferente para quem é típico e é diferente para quem é neurotípico. São só coisas para pensar, não é crítica, na verdade, é só reflexão. Acredito bastante, e tenho lido também, que boa parte disso está no nosso ensino básico de formação superior, ou seja, quando nós vamos fazer a nossa formação superior, que traz um olhar generalista, nós não falamos sobre diferença. Nós não falamos sobre diferença de sexualidade, gênero, étnico, racial, nós não falamos aí sobre neurodiversidade. A gente acaba acessando essas informações muito mais em programas de pós-graduação e em espaços de cotidiano do trabalho. Talvez seja uma oportunidade da gente começar a trabalhar isso da base de formação profissional, para que a gente tenha uma percepção sobre a singularidade do indivíduo dentro do transtorno do espectro do autismo ou outras características neurodivergentes. Esse estudo de revisão, ele traz aí a importância da diversidade, da equidade, da inclusão no serviço de saúde hospitalar e principalmente sobre o papel do gestor, o quão importante e rico é o posto de gestor hospitalar. Porque, segundo essa revisão aí com 16 estudos, a prática de diversidade, equidade e inclusão, ela tangencia aí entre estratégias de liderança e gestão inclusiva, capacitação e treinamento e políticas e estruturas organizacionais. Há pouco tempo atrás, nós pensávamos uma deficiência somente como a rampa para o cadeirante. Se nós olharmos ao nosso redor, a acessibilidade para quem é cadeirante é difícil. Né? Então, assim, se um dia a gente começar a projetar novos prédios onde um cadeirante, por exemplo, possa ocupar um espaço lá no meio da plateia, que para ele é o melhor, seria fantástico. Mas o que ocorre hoje acaba sendo não uma exclusão, mas uma não inclusão. No momento que eu sou ceifado do potencial de poder sentar onde eu quiser em um ambiente, eu não estou incluído. Eu estou lá, mas eu não estou incluído. O impacto da diversidade da assistência nessa outra revisão traz um papel muito legal. Ela coloca que uma força de trabalho diversa, ou seja, pessoas com diversidade e características neurodivergentes trabalhando em ambiente hospitalar, ela traz melhores resultados, inclusive adesão ao tratamento ao paciente. Eu achei isso fantástico, porque hoje tem toda uma dificuldade da gente poder estar ocupando esse espaço para quem é neurodiverso, e quando vem um estudo de revisão e nos traz que, bom, se você tiver uma equipe neurodiversa, você tem mais chance, inclusive, de melhor adesão ao tratamento, é fantástico. Cabe salientar qual a porta de entrada para esse hospital que nós estamos aqui hoje conversando, né? Então, ele pré-seleciona as pessoas do ponto de vista de trabalho, diferente de um hospital privado, por exemplo. Então, se esse hospital privado não tiver uma porta aberta para a neurodiversidade, talvez nunca se ocupe um espaço naquele hospital privado. Né? Então, acaba que a gente tem que começar a olhar para isso de uma forma mais natural. Ocorre que hoje, quando a gente tem uma condição dessas, a gente ainda vê isso de forma diferente. A gente precisa naturalizar a entrada das pessoas neurodiversas, com características especiais, em espaços como esse e tantos os outros. Porque se a gente viu lá, no terceiro slide, que nós temos uma população envelhecendo, ao tempo que a gente tem uma criança autista para cada 36 nascimentos, isso significa que logo ali nós vamos sucumbir se essas pessoas não tiverem a oportunidade de estarem no mercado de trabalho, sendo autossustentável, recuperando a sua autoestima e autonomia. Esse outro estudo de revisão que trata só de revisão integrativa, que trata só de inserção de pessoas no mercado de trabalho,
Eles pegaram 16 estudos aí de 2015 a 2020. Cabe salientar que a incidência mudou muito de 2015 para 2020. Então, em 2015, o nascimento é 1 para 59, agora em 2020, 1 para 36, e agora já está 1 para 31. Nesses estudos emergiram 3 categorias. A primeira delas é sobre aspectos da empregabilidade de pessoas dentro do transtorno do espectro do autismo, que traz aí o que a gente já sabe, que trabalho e oportunidade gera autonomia e independência para esse indivíduo, que o diagnóstico esclarecido influencia diretamente na reabilitação vocacional, que a escolaridade alta influencia nas oportunidades que eu vou ter no futuro. Isso para a gente, que daqui a um pouco não está dentro do transtorno do espectro do autismo e não tem uma característica de neurodiversidade também. Mas para aqueles autistas que sequer têm o direito de frequentar a escola, como eles serão produtivos no futuro? Como que o sistema vai dar conta disso logo ali? Do ponto de vista de inclusão e das dificuldades que esse estudo apontou, ele trouxe como primeiro ponto a falta de conhecimento das características do TEA. Então, simplesmente eu não conheço, eu tenho um colega autista ou com outra característica neurodivergente e eu não conheço o funcionamento, não sei do que se trata, não sei por que ele faz STEAM, não sei por que ele precisa ir para um canto para se autorregular, não sei por que ele não quer conversa comigo agora, não sei por que hoje ele acordou diferente. Então, é importante que cada um que tenha um colega neurodivergente, que a gente possa estudar um pouco mais, porque no final tudo é sobre conhecer estudar um pouco mais e saber qual é o funcionamento de pessoas dentro do transtorno do espectro do autismo e outras características diferentes, porque logo associado no segundo ponto, já vem que tem um julgamento da entrega de trabalho desse indivíduo que é neurodivergente. Então, se eu tenho uma entrega vocacional e ela não é tão boa assim, eu tenho um julgamento, inclusive, de equipe de gestor. Como é que a gente faz uma avaliação de PDI e uma avaliação de desenvolvimento para quem é neurodivergente? Então, a gente precisa começar a pensar na individualidade dessas pessoas para que elas possam ter realmente espaços em ambientes que nem esse e poder fazer as suas entregas e ter autonomia no futuro. Sobre suporte e inclusão, né, das pessoas com transtorno do espectro do autismo, o primeiro ponto que sai é a inserção no sistema de apoio mais forte no ambiente de trabalho. Eu acho que essa conversa aqui é um grande início, é um pontapé muito legal na discussão, mas essas discussões elas não devem ficar só em ambiente que nem esses, elas devem passar por recursos humanos, elas devem passar pelo sistema de acolhimento, elas devem passar pelo programa de educação continuada da instituição, para que a gente realmente possa ter a compreensão das variáveis que o autismo impacta no indivíduo. Aumentar o conhecimento sobre a característica do TEA e, ao tempo, de manter a qualidade de um programa de reabilitação profissional, que é um pouco do que a gente falou agora de avaliação de PDI. Como que eu avalio uma pessoa neurodivergente, já que a minha ferramenta vem no sistema prontinha, sem espaço para mim colocar singularidades dessas pessoas, muitas vezes. Uma outra história que eu quero colocar rápido para vocês é que a lei ela já respalda o transtorno do espectro do autismo como prioridade. Mas tem uma história que eu quero contar para vocês que se chama a teoria do avião. Eu precisei levar meu filho para uma consulta, então eu peguei um avião com ele aqui no Salgado Filho. Quando eu cheguei no aeroporto, a companhia aérea, com seus processos muito perfeitos, tinha uma fila preferencial e de prioridade para ele poder entrar. Então, ele entrou rapidamente para dentro do avião e a gente voou até o Rio de Janeiro. Chegando lá, o que acontece quando as pessoas estacionam o avião antes dele parar? Antes dele parar no aeroporto hoje? A gente começa a ouvir sons de cliques das pessoas ansiosas querendo descer e a gente não respeita as prioridades. Se o meu filho é prioridade para entrar, por que ele não é prioridade para sair? Então, se ele foi prioridade para entrar, está cumprida a lei do ponto de vista da avaliação da companhia aérea. Mas no momento que eu mantenho ele mais tempo no avião que todos os outros, a gente pode questionar como é que está sendo lidado com essa prioridade. E a gente vai falar um pouco aqui sobre ambiente hospitalar, mas mais importante que internalizar um indivíduo que vem buscar atendimento no hospital é como a gente externaliza ele
para o seu lar, para a sua casa, para o seu contexto. Quando a gente fala em poder dar prioridade no contexto de atendimento de emergência, por exemplo, a gente passa por uma classificação de risco e, obviamente, que dentro da classificação de cores adequada, então, se ele é uma prioridade dentro do verde, ele vai ser verde, se ele é uma prioridade dentro do amarelo, ele vai ser amarelo. A gente sabe que a saúde clínica ela não sobrepõe as questões de saúde mental nesse contexto, então ele passa sobre a classificação. Mas, a partir da classificação, foi cumprida a prioridade. Como é que é lá no atendimento médico? Ele vai ser o primeiro da fila, e quando o médico der um enter para esse paciente passar para a enfermagem, o meu sistema vai entender que aquele paciente é uma prioridade lá no processo de enfermagem para medicar esse paciente, e depois que a enfermagem coletar SADTs ou fizer um raio-x, o meu laudo ele vai vir como prioridade. Então, é importante a gente pensar que os nossos sistemas eles têm que começar a amadurecer para filas virtuais prioritárias dentro do ambiente hospitalar. Porque de nada adianta eu colocar o paciente para dentro do avião rápido, né? E demorar depois para tirar. Então, um paciente numa emergência, eu tenho que tomar uma decisão em 24 horas. Como é que vai ser depois de 24 horas? Ele vai internar, ele vai embora, ele vai ter alta, vai se estender a observação. Uma conduta precisa ser tomada, mas uma conduta de prioridade. Mais importante que internalizarmos é externalizarmos rapidamente, porque não é o ambiente. A gente sabe que pessoas dentro do transtorno do espectro do autismo muitas vezes estranham temperatura, textura de coberta, alimentação por seletividade alimentar, luz, ambiência, ruído e tantas as outras características que eu gostaria de ter mais tempo aqui para poder estar falando, mas infelizmente não dá. Então é importante que a gente comece a pensar processo assistencial, de como dar prioridade, garantir a lei, mas garantir também a qualidade e externalizar esse indivíduo da forma prioritária. Dentro de um contexto de internação, vamos supor que esse paciente precisa internar, é necessário que a gente pense em algumas questões como atuação multiprofissional inclusiva. Busquemos todos os profissionais que tem numa instituição, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermagem, medicina, e realmente vamos pensar de forma inclusiva nesse ambiente. A gente precisa ter sensibilidade, tanto com a criança quanto com os pais. E aqui eu quero fazer um adendo. Muitas vezes, no âmbito de vista assistencial, do ponto de vista de acolhimento desse paciente em unidade de internação, ocorre muito conflito com as mães. Porque a mãe tem urgência de colocar essa criança para casa novamente, e antes dela chegar aqui, ela colecionou nãos. Ela colecionou nãos do Sistema Único de Saúde, ela colecionou nãos do Sistema de Saúde Suplementar, ela colecionou nãos da escola, que não aceita o seu filho ou não aceita a terapeuta para poder dar suporte para ele em sala de aula. Então, quando a pessoa chega aqui, ela já chega com essa carga e com esse valor. E nada é com a gente, na verdade, mas o indivíduo traz a sua história e muitas vezes essa história é no momento que a gente entrega assistência para o paciente. Escutar mais do que falar é necessário. A gente tem os nossos protocolos muito bem definidos e a gente detém o conhecimento da enfermagem, medicina e toda a alquimia que isso traz e toda a ciência que isso traz. Mas essas pessoas precisam ser escutadas porque a gente conhece o paciente numa fração, um dia, dois. E aquela pessoa passa a vida dela ao lado daquela criança autista ou daquele adulto autista. Preservação, retirar estímulos são coisas que muitas vezes não dependem de uma sala paralela. Uma redução de luz, uma redução de ruído. Poder pensar em níveis de suporte, eu ainda coloquei como níveis de suporte 1, 2 e 3, mas isso também está mudando, né? A gente sabe que do ponto de vista diagnóstico, a comunicação falada está pegando muito forte nessa questão e é possível que esses níveis de suportes vão se extinguir em breve, aí, mas eu ainda trouxe dessa forma porque ela ainda é a mais compreendida. Cuidados com seletividade alimentar, hoje eu sou nutricionista e eu penso em uma dieta de 1.200 calorias. De nada importa para essa criança a quantidade de calorias, o que importa é o que essa criança come. Meu filho passou por uma fase que só comia arroz, depois por uma fase que só comia farofa. Né? Inclusive, tem em Porto Alegre aqui uma mãe chamada Mamãe Farofeira, que a filho dela tinha as mesmas características, passa a vida ainda comendo farofa, então ela se tornou especialista em fazer farofas diferentes. Quem quiser seguir ela lá no Instagram, eu acho que seria fantástico. Então, ela pegou uma dor dela e transformou isso também num processo de trabalho, porque a questão do autismo é tão social que muda a nossa forma de trabalhar.
Quem trabalhou comigo sabe que eu sou um apaixonado por trabalhar dentro de ambiente hospitalar e gosto de me dedicar, mas a minha vida teve que mudar. E eu não sofro com isso, porque eu amo trabalhar no hospital, mas eu amo muito mais meu filho. Então, a gente tem que bater a poeira e pensar como é que a gente faz com isso. A questão de previsibilidade de rotinas. Se uma criança vai fazer uma ecografia, vai colocar um gel gelado na barriga, num local onde ela tem sensibilidade, é importante que a gente possa prever isso de alguma forma. Você pode achar que aquela criança não está compreendendo o que você está falando, mas espelha para ela, nem que for em imagem, que ela vai ter um mínimo da previsibilidade para poder reduzir, isso não é garantia, mas vai poder reduzir aquele estímulo, ou pelo menos ela vai estar ciente que aquilo vai acontecer. E apoio à comunicação, que é super importante, uma vez que o autismo pega a comunicação falada e a comunicação social de forma muito forte. Do ponto de vista de comunicação, existem alguns dispositivos também, alguns de vocês aqui com certeza devem conhecer, se chama uma tecnologia assistiva, e ela pode ser em alta tecnologia, através de um tablet, ou em baixa tecnologia, como pranchas impressas, e o CAA, ele não é um dispositivo para utilizar só para autista que não fala. O CAA pode ser utilizado para um de nós que possa vir a ter um AVC e perder a fala logo ali e poder se comunicar apontando em imagens. Então, ele não tem uma única serventia, ele serve para várias outras situações. E eu pergunto se é possível a gente fazer isso em ambiente hospitalar, porque nós temos os nossos processos tão rigorosos, às vezes, que a gente fica descrente se a gente pode fazer diferente. Essa moça que vocês estão vendo na foto, na imagem, ela se chama Michele Borges, ela fez um trabalho muito legal aí na pandemia, que foi poder imprimir essas pranchas de CA para várias crianças autistas que acabaram tendo que sair, na enchente, perdão, acabaram tendo que sair do seu ambiente, para poder se comunicar. Essa aí é uma foto dela em ambiente hospitalar. Se a gente acha difícil fazer isso em ambiente hospitalar, muitas vezes, aqui a gente tem um exemplo de uma prancha de CA que tem ali na Praça Júlio de Castilhos, que, para quem daqui um pouco não é de Porto Alegre, chama-se Usina do Gasômetro. Então, tem uma placa com mais de 1 metro ali, dizendo tudo que tem para aquela pessoa poder se entreter naquele ambiente. Mas a gente tem que poder pensar em desafios e possibilidades. Como eu falei, não é terra arrasada, a gente tem que poder estudar cada vez mais, ficar cada vez mais sensível a esse tema, para poder pensar soluções. Então, a equipe multiprofissional, como muitos outros desafios no hospital, estão dentro do contexto para poder realmente apoiar a condição de neurodiversidade. Treinamentos e capacitações a partir do contexto de trabalho, porque, embora eu tenha selecionado alguns estudos aqui para poder trazer exemplo, nada é mais rico que a gente poder prestar atenção no ambiente que a gente trabalha e poder ter pequenos pokayokes, pequenos inputs para tornar esse processo mais tranquilo para quem é neurodivergente, tanto do ponto de vista de trabalho, quanto para acolhimento de um paciente. Informações para o colaborador, então, fazer parte de matriz de treinamento. Sinalizações em sistema de informações, fluxos e filas virtuais, eles precisam começar a amadurecer para características específicas. Como trabalhamos em hospital e tudo acaba virando protocolo, desde puncionar um paciente a um banho de leito, muitas vezes a gente acaba perdendo a individualidade daquela pessoa. Então, os protocolos eles não devem ser extintos, obviamente, mas em algum momento eles vão ter que ser mais sensíveis à individualidade, buscando a sensibilidade com aquele indivíduo. E a gente acabar compreendendo aí os conceitos. Só para finalizar, né, já me delonguei bastante, trazer para vocês que inclusão, ele não é uma prática, eu não pratico inclusão. Inclusão ele tem que ser uma cultura. Quando eu ver alguém autista na minha classificação de risco, eu não posso pensar, bah, a criança é autista, bah, o adulto é autista. Eu preciso pensar que tem um paciente ali com características diferentes e que eu preciso poder conhecer ele naqueles minutos que eu estou classificando para a gente poder dar conta. A gente tem que criar nas instituições hospitalares e nas instituições também de educação uma cultura de inclusão. Equipes inclusivas é um pouco do que a gente está fazendo no Projeto Laço, lá na Santa Casa. Hospitais grandes que nem esse, hospitais grandes que nem a Santa Casa, é impossível de tu capacitar todas as equipes, porque é um número muito grande de pessoas, mas se eu puder plantar um girassol em cada unidade, uma pessoa mais qualificada para poder estar
conhecendo mais essas informações e poder estar difundindo naquele ambiente, isso já é uma pequena, grande vitória. Dispositivos de acessibilidade, seja comunicação, sala de descompressão, entre outros. E o trânsito institucional inclusivo, sistemas e fluxos, tanto sistemas virtuais, quanto quando eu vou pensar em construir um prédio novo, que eu preciso ter acessibilidade para essas pessoas, seja ela com uma característica de neurodiversidade, seja ela uma pessoa com uma característica física, cadeirante, pessoas de muleta. Uma das coisas que pegou muito de uns anos para cá é a acessibilidade para quem é deficiente visual ou visão baixa. Né? Praticamente todos os prédios eles têm o estrado ali para as pessoas poderem passar sua bengala e poder ver quais são as portas e poder ver por onde ele está transitando. Mas não é incomum a gente encontrar profissionais de saúde, pessoas também que não são da saúde, em cima dessas faixas, porque sequer a gente sabe do que elas se tratam muitas vezes. Né? Então, é importante a gente poder pensar esses sistemas e fluxos e ter sempre uma equipe treinada, habituada, mais que treinar e habituar-se com trazer a questão de acolhimentos a pacientes diversos, tanto neurodivergentes quanto não, quanto pessoas com deficiências físicas também. Era isso que eu tinha para falar, me resta aqui agradecer vocês por me escutar nesse minuto e vou ficar disponível junto com demais aí para as perguntas. Muito obrigado. Bom dia a todos, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Nós pensamos em fazer uma discussão com a plateia, poder focar, são tantos temas que acho que focar um pouco na curiosidade de vocês ou nas necessidades de vocês, mas eu gostaria de fazer alguns comentários antes disso. O primeiro é que, quando eu vejo aquele gráfico que o Márcio mostrou, de que a gente tem uma criança de 8 anos a cada 31 nos Estados Unidos com o diagnóstico de transtorno do espectro autista, eu penso, assim como vários de vocês devem estar pensando, no Simão Bacamarte, que era o psiquiatra do Alienista do Machado de Assis, que bota todo mundo para dentro, depois todo mundo para fora. Depois, não sei quantos para dentro. E isso mostra a fragilidade do nosso critério diagnóstico. Né? A gente não tem, na área da psiquiatria, da saúde mental, um diagnóstico, um marcador biológico, de imagem, genético, que possa nos dar esse guia e essa segurança. Então, as coisas ficam muitas vezes vagas. E estamos num momento particularmente crítico com relação a isso. Né? Porque eu penso que estamos naquela hora de colocamos todo mundo para dentro. E talvez um pouco demais. Né? Então, na minha visão, a gente precisa pensar menos em diagnóstico e mais em necessidades, mais em características, mais em possibilidades de necessidade de auxílio e de avaliação das características de cada indivíduo. I have a dream, eu falo, já falei na nossa reunião anterior, eu tenho um sonho de que vai chegar o dia em que as crianças, ao chegarem na escola, vão ter uma avaliação mais abrangente. Os colaboradores, ao chegarem na instituição, vão ter uma avaliação mais abrangente, onde a gente possa identificar que características existem que facilitem o seu aprendizado, o seu trabalho, quais características dificultam, e assim a gente poder guiar qual vai ser a melhor maneira daquela criança frequentar a escola, independentemente de ter um diagnóstico, independentemente de estar com o seu, com a sua faixinha pendurada, né, o seu cordão pendurado no pescoço. Então,
enquanto a gente não tem isso, a ideia é que a gente possa adotar determinadas medidas. É óbvio que se eu tenho uma criança que já está identificada, ou um paciente que já está identificado, eu vou precisar tomar medidas com relação a tudo isso que o Márcio nos apresentou. Mas é importante, principalmente quando a gente está recebendo um colaborador ou um paciente, a gente possa adotar medidas e pelo menos, atitudes que nos façam pensar em quais são as necessidades e as acomodações que aquela pessoa vai precisar. Tá? Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque, senão, fica uma coisa que, infelizmente, essa é a realidade atual. Na escola, as crianças precisam ter um diagnóstico para ter uma determinada adaptação. Né? Eu estou vivendo uma situação, atualmente, de um menino que tem um TDAH, tem um transtorno da comunicação e tem muitas questões sensoriais, mas, mesmo assim, eu não acho que ele tenha um diagnóstico de transtorno do espectro autista, e a escola diz que só fará tais adaptações se ele tiver esse diagnóstico. É absurdo, porque ele tem necessidades, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não tem todo aquele quadro. Então, induz, né, ao sistema também querer burlar. Não estou dizendo que é isso que eu vou fazer, mas a querer burlar, porque a gente precisa de um rótulo, de um carimbo. Né? Acho que a nossa mobilização tem que ser no sentido de pensar mais amplamente nas necessidades, nas possibilidades daquela pessoa. Tá? Só para fechar, um último comentário. Esse conceito de neurodiversidade vem desse entendimento de que as pessoas podem ter um desenvolvimento cerebral distinto, né, do comum, vamos dizer assim, do mais prevalente, e que esse desenvolvimento atípico vai ter um processamento diferente, principalmente de questões sensoriais, e aí a gente fala nos 5 sentidos básicos: visão, audição, tato, olfato e paladar, mas também fala de propriocepção, ou seja, como eu me relaciono com o ambiente exterior, interocepção, como eu percebo os estímulos do meu corpo, sejam eles fisiológicos, sejam eles emocionais. Então, uma dificuldade maior, muitas vezes, de perceber esses sinais, de interpretar esses sinais. E a questão do equilíbrio. Então, são os 5 sentidos básicos e mais 3 que podem estar também comprometidos. E, além disso, eu posso ter uma dificuldade em relação à compreensão social, à cognição social, a gente diz. Então, uma questão em que, muitas vezes, eu não vou saber exatamente como me comportar numa determinada situação, de que maneira reagir. Eu vou ser um super sincero, muitas vezes, sem ter intenção de magoar ninguém, mas eu não me dou conta que aquilo está acontecendo, ou eu não vou conseguir perceber que aquilo que eu estou fazendo não é adequado para aquele ambiente. Então, acho que essas características a gente precisa ter em mente quando a gente pensa em neurodiversidade, mais do que com relação a um carimbo, né, a um rótulo. Muito obrigada, e acho que a gente quer ouvir um pouco de vocês, as perguntas, as inquietações. Temos perguntas ali, então. Muito boa palestra, viu? Maravilhosa. Bom ouvir, bom aprender, bom conhecer. Isso é muito bom. Eu fiquei curioso, porque num dos slides ali mostrou o CDC nos Estados Unidos, citando essa incidência de 1 para 31. Né? Essa incidência é a mesma no Brasil? E, se for a mesma no Brasil, qual que é o recorte dessa condição para questões raciais e sociais?
Por que eu pergunto isso? Porque isso implica no acesso, né? Nós temos aqui uma dificuldade de acesso com esse recorte, muitas vezes, ou racial ou social, e aí eu queria poder olhar um pouquinho melhor, assim, mais para perto, vamos dizer assim. Primeiro, é importante a gente saber que esse dado ele é oriundo de um levantamento feito de prontuários. Então, é assim, vamos dizer que hoje, em 2025, eu pego um banco de dados, um registro que existe lá nos Estados Unidos, e eu vejo nos prontuários das crianças de 8 anos, aquelas crianças que hoje têm 8 anos, em quantos prontuários vai aparecer uma menção ao transtorno do espectro autista. O que eu estou querendo dizer com isso? É um dado indireto, é um dado muito sujo, né? Um médico viu lá no interior do interior, nada contra, pode ser um médico qualificado, mas ele anotou no prontuário o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Outro médico, em outro local, estou falando médico, mas lá os psicólogos também podem fazer o diagnóstico, então um profissional viu e fez essa anotação. Tá? Quando a gente pega estudos que vão bater na porta das pessoas e fazer uma avaliação padrão, uma avaliação padronizada e repetida, esse número é muito menor. Tá? Então, atualmente, a gente está fazendo aqui, no programa de pós-graduação em psiquiatria, uma revisão da literatura, coordenada pelo professor Arthur Cai, em relação a isso. O que a gente tem mesmo de dado científico, de dado mais puro, vamos dizer assim, com relação a esse diagnóstico. E a gente vê que não chega nem perto do 1/31. Tá? Então, ele é um dado muito sujo, apesar de que todos nós temos nos defrontado muito mais com esse diagnóstico, eu garanto, né? Todo mundo tem visto isso. Se vocês têm filhos em escolas, vocês sabem que pelo menos 2 crianças de cada sala de aula é atípica, né? Não podemos questionar que existe algo acontecendo. Muito tem sido em relação ao reconhecimento desses quadros. A gente consegue, hoje em dia, entender e incluir no diagnóstico casos que antigamente não eram incluídos. Então, não é que a incidência está realmente aumentando. Isso é um questionamento ainda, não posso dizer que sim nem que não. Mas o que a gente vê é que tem muitas situações que antes não eram reconhecidas ou incluídas no diagnóstico e hoje em dia são. Então, provavelmente, o número que nós vamos encontrar nesses estudos e o número que talvez seja o real, porque eu não sei se a gente vai chegar nesses estudos, talvez seja um pouco mais do que 1% da população, que é o número mais fidedigno que a gente tem na literatura, mas não chega a 1/31. Tá? Então, isso é uma coisa que tem que ficar clara para todo mundo. A outra questão é que, mesmo se a gente usar essa referência do 1/31, a gente vê que existia, até a última medida, a penúltima medida, uma prevalência de diagnóstico em meninos e muito mais brancos do que não brancos. Tá? A partir do momento em que se começou a pensar, a prestar mais atenção nas características do diagnóstico em meninas e na possibilidade de haver esse diagnóstico em outras etnias também, na última medida, apareceram mais meninas e apareceram mais não brancos. Estou dizendo não brancos porque nos Estados Unidos são população preta ou indígena, etc., etc. Ou até orientais. Então, isso é o que a gente tem registrado, apesar desses dados não serem tão confiáveis como eu estou dizendo para vocês. Muito bom, obrigado. Viu? Mais perguntas? Temos. Quero agradecer pelo debate e dizer assim que esse é um tema que me toca porque
Eu sou, né, autista, então, e eu sou aluno de fono aqui da URGS, e nesses anos eu tenho feito vários estágios curriculares aqui no hospital. Eu também fora daqui, e eu percebo muito que eu tenho vários professores e preceptores de estágio que eles, alguns poucos é que realmente entendem de autismo, outros mais ou menos, né? Mas a maioria não sabe quase quando se trata de alunos e ainda adultos, né? Quando é com criança, eles entendem melhor. Eu sei que aqui na URGS e no hospital estão chegando cada vez mais estudantes autistas a cada semestre, né? E a gente tem passado por várias dificuldades de desempenho acadêmico por conta das nossas dificuldades. E mesmo quando eu estou com professores e preceptores que realmente entendem e buscam e se aprimoram, tem vezes que as adaptações feitas não são suficientes, porque a gente acaba lidando com uma série de amarras burocráticas e institucionais, né, tanto aqui quanto fora, que acabam impedindo mais ajustes, né? Então, assim, isso não é uma crítica, é apenas um fato que acontece muito, né? E que, se na graduação já é difícil, né, quando chega no ambiente de trabalho, pode ser mais ainda se nada for feito, né? Então, eu fico pensando o seguinte, eu gostaria de saber a visão de vocês sobre quando as adaptações, tanto em nível de ensino universitário, quanto em termos de empregabilidade, quando elas não são o suficientes, como é que poderia se mexer no sistema, nos indicadores de qualidade, produtividade, metas que precisam ser cumpridas, mas que os funcionários neurodivergentes podem não conseguir cumprir dentro do esperado, né? Então, é muito boa a tua explanação, né? Obrigado por compartilhar aí os teus desafios. A única questão que eu posso te garantir é que tu não está sozinho. Dentro do ambiente de trabalho, seja hospitalar ou em outras indústrias, as pessoas enfrentam, sim, esses desafios. Acho que você deve lembrar de uma das lâminas que eu coloquei, que traz que, na academia, a gente não disserta e não discorre sobre neurodiversidade, né, sobre sexualidade de gênero e outras questões que pegam singularidade. Então, eu realmente acredito, eu falava há pouco para uma colega aqui, que a gente vai estar melhorando coisas para as pessoas daqui a 10 anos. Certamente, meu filho não vai pegar, talvez nesse momento você não vai pegar todas as melhorias que se pensa para o futuro, mas isso é um processo, né? Eu acredito que, a partir do momento que uma instituição ela abre espaço para discutir, é porque ela está olhando para dentro do seu microprocesso, querendo poder melhorar essas questões e trazer realmente um acolhimento diferente. A gente tem que crer nisso, porque cada vez que a gente consegue efetivamente implementar uma ação que você se sinta acolhido e apoiado, a gente venceu. A gente venceu um pouquinho. Como eu coloquei, há muito ainda o que fazer, como a doutora falou, a gente tem ali um dado que ele é do CDC, que ele pega um dado geral, então a gente tem cada vez mais internalizado pessoas para dentro das organizações com características neurodivergentes, mas a gente ainda não está preparado.
né? As organizações ainda não estão preparadas e elas estão amadurecendo a partir do momento que vão se dando conta que as entregas, que hoje é a forma como é medido o teu desenvolvimento, ela é diferente. Respondendo à tua pergunta, eu acredito que as organizações vão ter que migrar para um plano de apoio e avaliação de desenvolvimento profissional diferente, buscando as características dessas pessoas e a avaliação dela enquanto processo dela mesma, e não comparadas com um colega do lado ou com uma ferramenta dura. Eu também penso, eu fui coordenadora da Congrade, da Medicina, em 2022, 2023, e praticamente só me dediquei a esse tema, com os alunos que entraram como pessoas com deficiência e quais as dificuldades e possibilidades que a gente via, né? Acho que os esforços que existem hoje em dia, tanto no sentido de entrada, quanto nisso que está acontecendo aqui, com relação a isso que está acontecendo aqui, e em relação à melhora do ensino, incluindo maneiras diferentes da gente avaliar e poder proporcionar um aprendizado mais individualizado, é algo impensável em comparação a 30 anos, né? É algo... Quando eu estava na faculdade, tudo isso era impensável. Impensável, né? Então, é claro que ainda existem muitas barreiras, né? Eu fico pensando assim, se eu vejo uma criança, eu atendo crianças e adolescentes, se eu vejo uma criança que tem um problema cardiológico, eu não sei quase nada sobre aquilo, né? E eu imagino que a maioria dos meus colegas de outras especialidades não vão saber quase nada sobre transtorno do espectro autista, né? Isso é natural, mas estamos tentando nos adaptar. Eu também digo que inclusão já passou, a fase da inclusão já passou. Se a gente não tiver uma adaptação geral da sociedade para receber esses indivíduos e interagir, não sei o que vai acontecer com os autistas de cabeça branca, como disse o Márcio, né? E nas salas de aula mesmo, não dá mais para ser dessa forma. A gente não pode pensar que, sei lá, 2 ou 3 precisam de acomodações e os demais não precisam de nenhuma, né? Tudo precisa mudar. Então, acho que a gente vem num bom momento, se eu pudesse dizer assim, comparando com o tempo que já passou, estamos num bom momento. E tomara que melhore a partir daqui. Obrigado. Temos aqui embaixo, depois 2 aqui. Oi, bom dia. Muito obrigada pela palestra, excelente. A minha pergunta vai ainda na linha do que o colega estava falando, mas pensando mais em como que o gestor ou o professor preceptor pode entender essas necessidades. Pergunto se uma conversa franca com a pessoa perguntando as necessidades é o caminho, e pergunto isso porque sei que as pessoas têm dificuldade de abordar o assunto por parecer discriminatórios ou até num caso de assédio. Então, queria que vocês talvez trouxessem um pouco disso, assim, como abordar sem passar dos limites, né, de invadir a privacidade da pessoa. Obrigada. É bem interessante a tua pergunta, e ela não tem uma resposta só. Desculpa, qual é o teu segmento aqui no hospital? Eu trabalho na área de integridade. Perfeito. Eu acho que a tua pergunta, ela perpassa, inclusive, por saúde ocupacional. Quando a gente vai fazer lá os exames de rotina, que a gente verifica se os marcadores das pessoas estão ok, se a gente verifica se a pressão dela está boa, a gente pode ter que começar a abrir um espaço lá também para conhecer as pessoas que a gente internalizou para dentro da instituição e poder colocar e catalogar um pouco das características especiais que elas têm necessidade naquele momento. Então, ela passa por essa seara de uma avaliação, também de um acompanhamento, e ela passa também sobre um olhar diferente.
né? Eu acho que quando a gente pergunta se a pessoa se sente à vontade para falar sobre, como o colega bem contribuiu a dor dele ali, eu acho que isso não pega uma questão de assédio. Vai acabar pegando se tu chegar rotulando, como a doutora colocou, né? Jogando um rótulo e caracterizando a pessoa, sem ter a humildade de reconhecer que ela já vem com toda a carga dela e todas as questões. Então, é importante perguntar, pelo menos na minha visão, como essa pessoa se sente para poder dissertar e discorrer para ti sobre as características dela. Mas eu acredito que passa por uma seara de saúde ocupacional e passa também pelo acompanhamento. Quando a pessoa traz essas características aí, também não há como gestor da área ficar de fora. Eles vão ter que acabar sendo sensíveis a essas questões, porque não é só a gente colocar para dentro do avião, como a gente colocou ali, a gente vai ter que poder pensar no processo inteiro. Se a gente vai jogar o jogo inteiro, não só os primeiros 10 minutos. E a gente está aprendendo a fazer isso, como a doutora bem colocou, né? A gente não vai ter todas as respostas aqui, certamente vão sair estudos daqui a 1, 2 anos, já que o tema está super aquecido, e a gente vai ter outras ideias mais para frente, mas, de momento, o que eu consigo elaborar para te trazer é isso, assim, há uma seara ocupacional que precisa amadurecer, há um processo de avaliação e desenvolvimento humano que precisa amadurecer, e há uma sensibilização da gestão. Eu também estava pensando, hoje, quando eu estava vindo aqui para o hospital, dirigindo, eu lembrei de uma aluna. Eu conheço a turma que eu estou dando aula agora. Eu tenho uma turma de 3º semestre da medicina, que é uma turma de 10 alunos. Então, é uma turma que trabalha semanalmente de uma forma relativamente próxima, né? E eu estava pensando nos alunos e lembrei de uma menina que me parece assim mais tímida, mais reservada. E como é uma disciplina onde a gente trabalha em pequeno grupo, a nota de participação é muito importante. Eu pensei, na próxima aula, na próxima semana, eu vou chamar para conversar. Eu vou dar um feedback para ela, no sentido de que, olha, eu tenho visto que tu tem determinada dificuldade de te expressar, e vou ouvi-la, né? Então, eu acho que a gente também precisa fazer isso. Às vezes, eu sinto uma dificuldade dos colegas com relação a... Eu faço parte do núcleo de apoio ao aluno aqui na Faculdade de Medicina. E aí tem colegas que dizem, tu pode conversar com fulano para mim, porque eu estou vendo isso, isso e aquilo. Mas tu pode conversar com ele. A gente está conversando com pessoas, né? E a gente está dando um feedback do que a gente está observando e pedindo que elas nos digam o que está incomodando. Às vezes, pensando no lado do assédio, eu acho que muitas vezes a gente precisa fazer isso acompanhado, né? Principalmente quando passado um determinado ponto ali, né? Então, muitas vezes, dependendo da situação, eu chamo para conversar junto com outro colega, né? Então, para não ter problemas ali na interpretação do que está acontecendo. Mas acho que a gente tem que abordar as questões, né? Abordar, assim, de ser humano para ser humano. Aqui. Bom dia. Meu nome é Maria Andréa Ruschel, eu sou fonoaudióloga e pedagoga. Aqui no hospital, eu trabalho como pedagoga na unidade de oncologia pediátrica, ali no Terceiro Leste, e atendo, então, na sala de recreação, fazendo um atendimento pedagógico e lúdico-terapêutico, né? Queria trazer, teria questões para várias, né? Mas, assim, resumidamente, uma questão seria a gente lembrar também dos adolescentes, né? A gente falou aqui das crianças, falamos dos adultos, e os adolescentes já têm a questão desafiadora, que é estar na adolescência. Então, a adolescência, junto com a neurodiversidade, se somam 2 grandes desafios. E a outra questão que eu gostaria de trazer, né? Quando tu, Márcio, falou ali sobre desafios e possibilidades, tu colocou ali na equipe multiprofissional a enfermagem, medicina, a teófono, a fono, a nutri, serviço social. E aí queria, né, tu pensar também na possibilidade de colocar para próximas palestras
o papel do pedagogo também nessa equipe, né? Dizer que, por exemplo, ali na unidade da Oncoped, eu trabalho não só então no apoio das crianças na sala da recreação, mas também fazendo um trabalho com os outros profissionais, né, multi. Por exemplo, tivemos não muito tempo atrás um paciente que entre uma quimioterapia e outra ele ia ter alta, ia para casa, mas com várias medicações. E a única pessoa na família dele é o avô, e o avô, por questões cognitivas, não tinha condições de dar as medicações para ele. E a farmacêutica estava muito preocupada como seria, porque esse menino não tem um diagnóstico, mas ele tem 10 anos e não sabe ler, e tem questões, né? Então, como é que faz? Como é que vai dar alta para um paciente que está em tratamento de um câncer, que precisa tomar medicações certas, nos horários certos, e nem ele, nem o avô que cuida dele sabe e entende das medicações. Então, fiz eu e ela uma reunião, fizemos um trabalho e eu colaborei nesse sentido. Então, né, é muito grande assim o espectro de possibilidades que a gente tem, né, de atuação nessa área. Então, queria só trazer essa pequena contribuição. Fantástico. Eu tenho bastante interação com pedagogos em ambiente escolar, né? Para quem não sabe, toda vez que vira aí o período de matricular um filho dentro do transtorno do espectro do autismo, seja criança ou adolescente, é muito desafiador, muito difícil. A gente conta bastante com a sensibilização da pedagogia, dos pedagogos da escola, para poder fazer esse bate-papo e poder conversar sobre isso. De realidade, em ambiente hospitalar, não tem muitos pedagogos em ambiente hospitalar, né? Eu acho fantástico que aqui tenha, porque traz todo um link diferente e toda uma caracterização diferente de processo de trabalho que a gente não consegue com outras áreas, né? Então, a gente tem desenvolvimento também de equipe multiprofissional ao longo dos anos. Terapeuta ocupacional em hospital foi algo que foi adicionado não faz muito tempo. Serviço social, que é uma demanda muito necessária, foi adicionado não faz muito tempo, mas não só em respeito ao papel que tu desenvolve aqui, que achei lindo o que tu colocou, mas também agora incentivo aos próximos hospitais que eu for fazer, vou estar falando muito desse segmento para poder apoiar também, porque entendo também a importância. Muito obrigada. Deixa eu aproveitar, então, de dizer rápido que eu não sou a única aqui. Nós estamos vinculados ao CEFTO, que é o Serviço de Educação Física e Terapia Ocupacional, né? Então, inclusive, agora a gente fez um processo seletivo e vai entrar mais uma pedagoga. E nós temos também as professoras que aí fazem o apoio pedagógico para essas crianças que ficam muito tempo internadas aqui, para que elas não podem, isso é uma lei, né? Elas não podem ficar sem o acompanhamento. Então aí essas professoras que estão aqui dentro do hospital, elas são do Estado. Então é uma parceria do Hospital de Clínicas com o Estado, né? Então elas são cedidas e fazem contato com a escola manda o material, e aí esses pacientes eles vão fazendo as tarefas, vão tendo aulas aqui dentro, aula de português, aula de matemática, e